Nessa apresentação, iremos falar das principais pragas na cultura da goiabeira. Entre as mais importantes, merecem destaque o psilídeo, a mosca das frutas, o gorgulho e o besouro amarelo. A goiabeira é considerada uma fruta generosa no ponto de vista nutricional, sendo rica em sais minerais e vitamina C. O Brasil é considerado um dos maiores produtores mundiais, sendo São Paulo o maior do país. Originária da América tropical, a goiabeira adapta-se a diferentes condições climáticas e de solo, fornecendo frutos que são aproveitados desde a forma artesanal até industrial. O Psilídeo triozoide limbacter é um hemíptera sugador de seiva. Os prejuízos são causados pela ninfa, que ao sugar, essas ninfas injetam toxinas nos bordos das folhas para o processo de pré-digestão, que se enrolam e deformam-se, adquirindo coloração amarela e depois necrose. A população do psilídeo deve ser monitorada semanalmente, devendo haver um monitoramento de 2% ou 20, no mínimo 20 plantas por talhão. Em cada planta a ser monitorada, verificar a presença de sintomas de ataque ou de ovos, ninfas ou adultos do inseto nos dois últimos pares da folha em um ramo por quadrante. O nível de ação é atingido quando pelo menos 30% das plantas monitoradas forem infestadas. A exemplo, como espécies predadoras ou inimigos naturais, nós temos as joaninhas, os aracnídeos e os crisopídeos. Como parasita, nós temos os Cladosporium, Cladosporioides. Para o controle cultural, o solo deve ser mantido constantemente vegetado e as plantas infestantes devem ser controladas por meio de roçagem. Para o controle químico, nós temos registrado apenas o Provado, que é o nome comercial dele. Essa é a mosca das frutas. Parece um inseto inofensivo, mas não é. Algumas espécies de mosca das frutas, como a Anastrepta pratilectus e a Ceratitis capitata, que ocorre no Brasil, são consideradas pragas quarentenárias em muitos países importadores de frutos. Bem, as moscas das frutas é considerado uma das principais pragas das frutíferas brasileiras, em questão, a cultura da goiabeira. Esse inseto adulto vai depositar os seus óvulos no fruto e esses óvulos vão se desenvolver formando larvas que medem de 1 a 3 centímetros. Essas larvas vão se desenvolver, vão se alimentar do fruto e vão causar podridão do fruto. Essa é a parte larval da mosca da fruta que causa podridão da goiaba. Como vocês podem ver aqui, tem uma goiaba bastante podre e ela vai ser imprópria para o uso e também para o consumo. Essas larvas, depois de se alimentar, elas vão se tornar adultas e futuramente vão se desenvolver formando insetos e assim vai continuar seu ciclo novamente de atacar o fruto. Os tipos de controles mais principais para essa cultura é o controle cultural, o controle biológico e o controle químico. No controle cultural é feita a remoção de plantas silvestres ao longo do pomar. Para o controle biológico é feito principalmente através de microeminópteros, que são predadores. Para o controle químico é feito através de iscas, essas iscas que possuem substâncias adocicadas que são misturadas junto com inseticidas em questão para o controle dessa praga. Uma forma de monitoramento é através de armadilhas, como essa feita com garrafa PETs. Ela possui duas aberturas e elas são colocadas nas copas das plantas e uma altura de 1,5 metro a 2 metros. Essas armadilhas são trocadas semanalmente e são de cada 1 a 2 armadilhas por hectare. Em caso de não haja esses controles citados anteriormente, a planta vai sofrer prejuízo de 70% na produção. O besouro amarelo da goiabeira tem um nome científico, Costalimaita ferrugine. Ele é encontrado em vários estados do Brasil, só que sua incidência geralmente incide entre o mês de novembro e janeiro. Os danos que o besouro amarelo causa à goiabeira
é casado quando está no estágio adulto. O adulto se alimenta do limbo foliar, devorando a folha de qualquer idade, indistintamente, deixando com aspecto de rendilhamento parcial ou total. Quando esse ataque de inseto é severo, ele leva a planta a uma deficiência fotossintética. O monitoramento no nível crítico é feito a cada de 2 ou 3 dias, onde são avaliadas 2% das plantas do talhão ou 20 plantas no mínimo. Onde lá nas plantas você vai observar, vai dividir a planta em quadrantes, onde no ramo final de cada quadrante você vai observar se tem a incidente do rendilhamento ou do inseto. O nível de ação é atingido depois que no monitoramento que você fez, 20% das plantas observadas apresentaram a incidência do inseto. E por se tratar de uma praga geralmente beneficiosa do pomar, esse monitoramento tem que ser feito nas bordas. Os inimigos naturais dessa praga é os percevejos da família Pentatomidae e algumas aranhas, sendo que também tem alguns entopatógenos. Apesar dessa praga nessa cultura vem nos últimos anos causando grandes danos, até hoje não tem produto certificado para o controle dela ainda. O gorgulho da goiaba, de nome científico Conastrachus piscidia, possui grande importância econômica na cultura da goiaba, pois prejudica seriamente a comercialização dos frutos. O besouro, na fase adulta, possui coloração parda escura, de aproximadamente 6 milímetros de comprimento. Ele deposita seus ovos no interior do fruto e as larvas com 1 centímetro de comprimento se desenvolvem pela alimentação das sementes até a fase adulta branca. Podem provocar danos internos e externos. Em frutos maduros, a larva ataca as sementes provocando a podridão seca. E a injúria causa perfuração dos frutos. Aqui nós vamos mostrar a larva no fruto. O monitoramento do gorgulho tem que ser feito semanalmente, aproximadamente 2% ou 20 plantas por talhão. Desses 2% ou 20 plantas por talhão, observa-se um fruto de cada planta. Encontrando os frutos atacados nas 4 plantas vizinhas, o conjunto será considerado infestado. O gorgulho tem como inimigo natural as formigas predadoras. A forma de controle do gorgulho podemos utilizar ensacamento dos frutos quando atingir o tamanho da azeitona ou a destruição de todos os frutos caídos no chão. O manejo integrado diminui o uso de defensivos e garante um bom controle de pragas na lavoura de goiaba. Uma lavoura com baixo uso de defensivos e que não sofra prejuízos significativos com o ataque de pragas é o desejo de todo produtor rural, pois garante uma maior rentabilidade. Do mato, o mundo é meu rincão, convivo com a natureza, de onde vem a inspiração. Não uso terno e gravata, ando só de pé no chão.